Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia e a ideia da aula de hoje é falar um pouquinho sobre as mudanças nas paisagens a partir das atividades antrópicas. O que são as atividades antrópicas? São as atividades humanas, as atividades da sociedade. Então a gente vai pensar um pouquinho juntos ali os conceitos de paisagem, os diferentes tipos de paisagem e como as atividades humanas alteram essas características que são naturais, a gente diz, que são originais e que a partir das atividades e do trabalho humano a gente vai ter ali algumas mudanças nesse espaço geográfico, certo? Então é bem interessante pensar nisso. Ou seja, o objetivo da aula de hoje é ali reconhecer as principais influências das atividades humanas no espaço geográfico e como elas alteram significativamente as paisagens. Ou seja, quais as influências das atividades humanas no espaço geográfico? Elas existem? Sim, elas existem. E como elas alteram significativamente as paisagens? Aquela ideia lá de paisagens transformadas, que não dá para voltar mais a ser como antes, que são mudanças irreversíveis. Então vamos pensar um pouquinho juntos ali nessas características. Começando pelo básico lá, conceito de paisagem. O que é paisagem? Vocês lembram disso? Temos aqui algumas imagens que sugerem para nós. A paisagem não está ligada àquela ideia do belo, né? Porque o que é bonito para algum pode não ser bonito para o outro e assim sucessivamente. Ele é muito relativo essa questão de beleza. E não é neste sentido que a geografia trabalha a ideia da paisagem. Pelo contrário, é tudo aquilo que a minha vista alcança, que eu consigo ver, o que eu consigo perceber num espaço geográfico, num determinado momento. Então, qualquer coisa que eu consigo visualizar ou perceber num determinado momento, eu caracterizo ali como paisagem, independente dos conceitos de achar bonito ou não. E aí nós temos ali algumas sugestões daquilo que é natural, né, que é o original da natureza, sem alterações, daquilo que é resultado do trabalho humano, da ocupação, das atividades humanas em geral. Então, diferentes paisagens, mas as duas nós caracterizamos ali dentro do mesmo conceito, certo? E aí, a partir daí, nós vamos ter uma classificação das paisagens. Nós vamos ter tipos de paisagens. Eu trouxe dois que são os básicos, que a gente tem que saber ao longo da nossa vida, tanto na escola quanto depois, né, na vida em geral, a gente tem que entender bem esses conceitos, principalmente para entender uma série de outros conteúdos que vocês vão trabalhar ao longo da vida em geografia, né? A paisagem natural é o ambiente que apresenta elementos da natureza, que não há intervenção humana. A intervenção humana na paisagem natural, ela é nula, ela não existe ou é mínima, que é imperceptível quase, certo? Então, quando eu tenho essas características, eu digo que é uma paisagem natural, certo? São características naturais que são preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação. Não há modificação naquela paisagem, naquele espaço geográfico. Portanto, eu digo que é uma paisagem natural, certo? Os elementos que eu posso encontrar nessa paisagem. Nós sabemos que as paisagens são formadas por elementos, que podem ser naturais ou culturais ou um conjunto dos dois. No caso da paisagem natural, eu tenho a predominância ali, ou a existência somente de elementos naturais, certo? Pode predominar, ou seja, eu tenho uma característica lá que foi alguma intervenção muito pequena humana, como uma trilha feita lá, um caminho simples, mas que de modo geral todos os outros elementos que estão ali são naturais. Então aquilo é uma paisagem natural. E exemplos desses elementos, as árvores, os rios, as serras, as geleiras, só para a gente exemplificar os elementos que compõem uma paisagem natural, certo? Elas se modificam com o tempo? A paisagem natural muda com o tempo? Muda, mas de forma natural também. São fenômenos naturais do espaço geográfico que vão alterar lentamente essa paisagem, que vão mudar lentamente essa paisagem, certo? Ela não é sempre a mesma,
mas as mudanças são bem devagar, num equilíbrio natural daquele espaço geográfico, tá? E aí o outro conceito que nós vamos ter ali, paisagem cultural. É o ambiente que apresenta elementos naturais e culturais, ou seja, que sofreu intervenção humana. Quando que eu digo que é uma paisagem cultural? Em alguns lugares vocês encontram também a palavrinha paisagem artificial, que é aquela que tem a intervenção humana, que o ser humano ocupou aquele espaço e colocou elementos ali dos seus hábitos, dos seus costumes, do seu modo de viver. Quando eu tenho isso, eu tenho modificações naquele espaço natural e, portanto, não é mais uma paisagem natural, e sim uma paisagem cultural que reflete aspectos daquela sociedade que ocupa aquele espaço, tá? E aí nós vamos ter ali as maiores mudanças e a constante e acelerada alteração daquela paisagem, daquele espaço, certo? Então, quando a paisagem é cultural, as mudanças são mais rápidas, porque é do trabalho humano. Se eu comparar com a velocidade com que mudam as paisagens naturais a partir de fenômenos naturais, a paisagem cultural muda muito mais rápido, certo? E quais são os elementos, os símbolos da paisagem cultural? As construções, como casas, edifícios, né, pontes, estradas, tudo isso marca ou está ligado ao conceito, à ideia de paisagem cultural, certo? Então, bem importante pensar essas duas características ali. Vamos para uma atividadezinha ali, que vocês vão ter que fazer a leitura ali e dizer das alternativas abaixo sobre o que está sendo perguntado. Então, eu quero que vocês leiam, depois na volta eu leio junto com vocês. Mas façam a leitura do que pede e das alternativas, respondam corretamente e a gente já volta com a correção. Voltamos então ali com a correção da atividade, tinha uma afirmativa que vocês deveriam fazer a leitura e dizer se qual das opções ali tem a ver com o que está sendo afirmado. Então, a paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo, a hidrografia, é chamada de natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. O que eu tenho aqui do que está relacionado nas opções que tem apenas características de paisagens naturais? Então vamos à resposta lá. Geleira, floresta e conjunto de montanhas. Porque nas outras eu vou ter elementos ali que são já culturais, como na primeira ali eu tenho avenida, que é uma produção do trabalho humano, né? Uma rua larga, movimentada. A letra B, rodovias, edifícios, represas, tudo isso é resultado do trabalho humano, portanto, paisagens culturais. E a letra D, hidrelétrica, cidade, lago, também tem elementos ali do trabalho humano, portanto, características de paisagens culturais. A que tinha somente a de paisagens naturais era a letra C, para quem respondeu ali, fácil, né, pessoal? E vamos pensar agora no histórico. Como aconteceu? O planeta era todo original, vamos dizer assim. Depois que a gente tem a chegada do ser humano, começam então as modificações. É aí que começa a intervenção humana, a mudança das paisagens a partir da intervenção humana, das atividades humanas. Então, os seres humanos desde a pré-história, desde a antiguidade lá, atuam no sentido de transformar o meio natural em que eles vivem. Desde o princípio essa foi a ideia. Por quê? Porque era necessário buscar
elementos ali para poder viver adequadamente, para o sustento, para moradia, para viver, né, com condições mínimas. Então, tudo isso exigia mudança naquele espaço natural, naquele meio natural, da parte do ser humano, né? E aí nós vamos ter a transformação desse meio natural. Primeiro, todos os povos eram nômades. O que é isso, professora? Povos que mudam de um lugar para o outro, que não tinham um ponto fixo, que não se fixavam em nenhum lugar. E por que eles faziam isso, pessoal? Porque eles iam em busca de alimentos, principalmente acompanhando os ciclos da própria natureza. Então, no início, os povos não ficavam em um único lugar, eles iam mudando conforme a disponibilidade de alimentos, por exemplo, ou de alguma outra coisa que eles precisavam para se manter vivos. Então, mudanças de estação ou características assim, períodos mais frios, eles mudavam para outro lugar. Então, são características ali que faziam dessas sociedades nômades. Mas mesmo assim, algumas pequenas alterações aconteciam no espaço, na paisagem onde eles ficavam por algum tempo. Só que não eram mudanças tão bruscas, tão significativas, né? Depois, o que nós vamos ter? O homem desenvolveu algumas técnicas, né? E essas técnicas fizeram com que o ser humano conseguisse se fixar em determinados pontos. Mas o que técnicas, o que o ser humano desenvolveu para conseguir ficar paradinho num lugar lá e ter alimento para o seu sustento, ter características suficientes ali para atender o seu modo de viver? Desenvolveu ali o cultivo de vegetais e frutos, além dos procedimentos de confinar criação. Ou seja, o homem desenvolveu a agricultura e a pecuária. Olha só, atividades que depois a gente estuda ao longo da nossa vida, começam aqui. A agricultura, cultivar vegetais. Então não precisava mais ir em busca de alimento. Ele podia cultivar, esperar aquilo produzir e se alimentar naquele mesmo lugar sem precisar sair para outro. E a criação de animais também, que aí não precisava sair para caçar, por exemplo, ia ter o animal ali disponível. A partir daí, então, o ser humano vai fixar moradia e vão surgir as primeiras civilizações, os primeiros núcleos urbanos, assim, pensando geograficamente. E olha como as paisagens mudam em relação àquela primeira lá. Eu já vou ter construções, eu vou ter ali as lavouras, as áreas de criação de animais, tudo isso são modificações naquela paisagem, certo? A partir dessas técnicas que foram criadas. E na atualidade, então, o histórico, isso vai mudando ao longo do tempo e as paisagens vão se alterando. Na atualidade, nós vamos ter ali emprego de tecnologia avançada, mudanças no meio natural e a globalização, essa relação de diversas partes do mundo ao mesmo tempo e da tecnologia disponível, proporciona preocupações em relação ali ao agravamento de algumas características que eram naturais, mas que são forçadas a se alterar a partir das atividades humanas. Como, por exemplo, o efeito estufa. Ele é um efeito natural do planeta, né? A Terra é como se fosse uma estufinha, mas ela tem um equilíbrio ali nesse fenômeno, para manter as temperaturas e a gente conseguir viver aqui. Quando são lançados gases na atmosfera que alteram essa característica, vão aumentar as temperaturas, por exemplo, vão alterar aquilo que era natural e isso vai se tornar um problema a partir das atividades humanas, então. Outras questões ambientais, por exemplo, nas grandes cidades, tudo isso tem a ver com essas alterações na paisagem que a gente vem falando, certo? A partir, então, ali, principalmente da mudança nos modos de viver, do que era lá no princípio das civilizações, com os modelos de vida que nós temos hoje, as maneiras de viver que nós temos hoje, certo? E daí a imagem ali sugere para nós toda essa mudança. Segunda atividadezinha da nossa aula ali para vocês pensarem um pouquinho, o motivo principal que levou os humanos a fixarem moradia e deixarem de ser nômades, qual foi? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção da nossa atividade, a partir dessa ideia de como o ser humano modificou o meio natural para se manter, para desenvolver as suas atividades. A partir do trabalho do ser humano é que a gente diz que há uma intervenção no meio natural, naquilo que era original, né? Então, o principal motivo que levou o ser humano a fixar moradia e deixar de ser nômade, e isso aqui é muito significativo quando a gente pensa na mudança das paisagens. É extremamente importante, porque é um marco essa mudança aqui. É a partir dessa mudança que a gente vai ter, por exemplo, o surgimento das cidades, dos núcleos urbanos, porque aí as pessoas vão se fixar e vão começar a se acumular e fazer suas moradias ali, e a partir daí a gente tem o surgimento das primeiras cidades. Mas o que levou a isso? Por que eles deixam de ser nômades e se fixam em determinado lugar? A resposta lá, desenvolvimento das técnicas de agricultura e pecuária. Porque nesse princípio lá do ser humano está ligado ao quê? A necessidade de sustento, de se manter. A agricultura, cultivo de vegetais, a pecuária, a criação de animais. Se eles conseguiram desenvolver essas duas técnicas, eles conseguiam ficar paradinhos lá em um único lugar, porque iam ter o seu sustento, iam conseguir se alimentar principalmente, certo? Então, é importante pensar ali. E aí as atividades humanas e as mudanças na paisagem, vamos trazer agora alguns exemplos, né, de atividades humanas que modificam as paisagens. Para a geografia, analisar a mudança da paisagem não quer dizer que é sempre ruim, certo? Claro que quando isso é muito intenso e modifica demais aquele meio, aí sim a gente entra com aquela ideia lá dos impactos ambientais, das mudanças que provocam coisas ruins, certo? Mas a princípio são mudanças, depois é que a gente vai analisar se essas mudanças foram ruins ou foram boas, foram positivas ou negativas. Então, na agropecuária, por exemplo, né, faz necessário transformar o meio, retira-se a cobertura vegetal original, que é substituída pelas pastagens e pelas lavouras. Dessas derivam impactos ambientais ali como a erosão, a poluição, a contaminação do solo e dos mananciais, que é de onde vêm as águas, né, para o nosso consumo, as áreas de manancial. O que eu quero dizer? É importante essa atividade aqui para a sociedade, para a economia, para o desenvolvimento dos lugares? Sim, é extremamente importante. Mas isso não diminui os impactos que ela vai causar. Então, essa é a relação. Entender que é uma atividade importante, sim, mas entender que ela pode e vai gerar determinados impactos pela maneira como aquele espaço geográfico está sendo utilizado. E vai alterar a paisagem. Aqui tinha uma floresta e hoje tem uma lavoura. Então, eu tive uma intervenção humana, eu tive uma mudança na paisagem. E eu posso ter consequências negativas ali, que são alguns impactos ambientais, dependendo da maneira como aquela atividade é desenvolvida. Existem hoje preocupações da ideia sustentável, de eu ter atividade econômica, porque ela é importante, mas com um olhar sustentável de recuperação, inclusive, desse meio natural que foi degradado, certo? Outro exemplo que nós vamos ter ali é a extração mineral. O espaço geográfico é bastante atingido, sofrendo ali profundos impactos e mudando de forma drástica aquela paisagem. Então aqui eu tinha lá uma montanha, mas eu tenho minerais ali de interesse econômico. Então, para a exploração, eu vou ter que fazer toda essa intervenção ali que a imagem sugere para nós, tá? E nos grandes centros urbanos, o que eu tenho percebido, nas grandes cidades principalmente? São imensas as alterações, são paisagens extremamente transformadas e que é irreversível, não tem como voltar a ser como era antes, certo? Então nós vamos ter ali construções, transformações que ocorrem em loteamentos, onde as cidades vão surgindo e vão se ampliando, né? E aí precisa, por exemplo, retirar a vegetação. Em algumas vezes lá é canalizado um córrego, tudo isso são mudanças naquela paisagem, principalmente ali para originar os grandes centros urbanos.
E desse modo as cidades de todo o mundo sempre vão ter modificações no espaço, são identificadas novas construções, reformas e todas as formas ali de edificações, de prédios, casas, enfim. Tudo isso é resultado do trabalho humano e tudo isso vai alterar as paisagens, certo? E aí ali nós vamos ter os exemplos dessa alteração. Eu poderia ter originalmente nesse espaço aqui áreas de floresta ou áreas de campos, mas hoje eu tenho largas avenidas e o movimento da sociedade como um todo ali desenvolvendo suas atividades. Então eu vou ter uma paisagem cultural, uma paisagem que foi alterada, que foi transformada. Outros exemplos ali, a ideia de cidades ali, grandes centros urbanos com prédios, as áreas de periferias também ali, que nós vamos ter diferentes tipos de construções, mas que eu também tive alteração nas paisagens, tanto aqui quanto ali eu vou ter essa alteração na paisagem, certo? E aí, é possível chegar a que reflexão a partir dessa ideia da intervenção humana ali, que o homem necessita da natureza para o seu sustento. Desde o início lá que a gente viu historicamente, a necessidade do homem utilizar o meio natural para manter o seu sustento. No entanto, o que tem que ser promovido é uma exploração, o que acontece, né, uma exploração irracional dos recursos. E se continuar nesse ritmo, o que vai acontecer? As próximas gerações vão ter dificuldades, vão ter a indisponibilidade de determinados recursos. Então, são essas as preocupações. A maneira como o meio natural está sendo modificado, como a intervenção humana muda tudo isso e como as futuras gerações vão viver, vão ter disponibilidade desses recursos ou vão precisar de outras coisas, né? Então, pensando desta forma. E aí, atividadezinha 3, vamos pensar juntos no texto ali, e depois tem uma perguntinha para vocês responderem na sequência. A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação da sociedade, certo? Então, a questão ambiental que envolve toda essa ação humana no meio natural está ligada a diversas características, não somente aos problemas relacionados à natureza, mas decorrentes da ação da sociedade. A partir da afirmação acima, nós podemos concluir corretamente que os problemas ambientais globais estão ligados a quê? Então, refletindo nesse sentido, vou deixar ali um minutinho as opções para vocês pensarem e responderem adequadamente e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção, refletindo aquela ideia lá das questões ambientais que estão ligadas à ação humana. Então, o que nós podemos concluir disso? Na forma como o homem em sociedade se apropria da natureza, se apropria dos recursos naturais. É aí que está toda a situação de mudanças ou da intervenção humana no meio natural, certo? Então, o que vimos hoje ali, recapitulando? Tipos de paisagens, conceitos importantes em relação a isso, as mudanças nas paisagens que estão ligadas às atividades humanas e a questão ambiental que envolve tudo isso. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!